Quem é você? Veja, eu não estou perguntando o seu nome, a sua profissão ou o que você faz. Eu estou perguntando o que você é, do que você é feito, qual é a natureza do que você chama de eu. Essa pergunta, que pode parecer abstrata, está no centro tanto do yoga quanto do Ayurveda. E a resposta que essas tradições dão muda completamente a forma como você pratica, como você cuida do seu corpo, ou como você entende o adoecimento e como você busca a cura. Bom, eu sou a Tatiana Cagliari, terapeuta Ayurveda, instrutora de yoga e fundadora do Instituto Ayurveda Semente. E hoje eu vou falar um pouco sobre essa visão do ser humano tanto no yoga como no Ayurveda. Bom, o yoga, ele descreve o ser humano através de um modelo chamado Panchakosha, que são as 5 bainhas ou as 5 camadas que compõem a existência. A palavra kosha, ela significa bainha, camada ou invólucro, e cada camada envolve a anterior, como bonecas russas. A primeira camada é Anamaya Kosha, a camada alimentada pelo alimento, o corpo físico, o corpo denso. A segunda é Pranamaya Kosha, que é a camada de prana, de energia vital, do campo energético que anima o corpo físico. Já a terceira camada é chamada de Manomaya Kosha, que é a camada da mente, dos pensamentos, das emoções, das impressões sensoriais. A quarta é chamada de Vijnana Maya Kosha. Então essa é a camada do intelecto discriminativo, da sabedoria, da capacidade de testemunhar a vida, testemunhar o mundo como um todo. E a quinta, a mais profunda e mais sutil, ela é chamada de Ananda Maya Kosha, a camada da bem-aventurança, do estado de profunda paz que precede o sono profundo e a meditação mais intensa, por exemplo. E além dessas 5 camadas, o yoga aponta para algo que não é uma camada. É o que existe quando todas essas camadas são transcendidas, que é chamado de Atman, que é a consciência pura. É aquilo que você é fundamentalmente antes de qualquer qualificação. Para o yoga, adoecer em qualquer uma dessas camadas, seja no corpo físico, no campo energético, na mente ou no intelecto, eventualmente afeta as outras. E a cura, portanto, nunca pode ser apenas física. Já o Ayurveda, ele descreve o ser humano a partir de uma tríade. Sharira, que é o corpo físico, Manas, que é a mente, a psique, e Atman, que é a alma ou a consciência. O que é profundamente interessante aqui é que o Ayurveda, que é uma medicina, inclui a consciência como parte do ser, que precisa ser cuidado. Então, saúde no Ayurveda não é apenas uma ausência de doença no corpo. É um estado de equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. O Charaka Samhita, que é um dos textos fundamentais do Ayurveda, ele define a saúde basicamente da seguinte forma: aquele cujos doshas estão em equilíbrio, cujo o apetite é bom, cujos tecidos e funções corporais estão em ordem e cuja a mente, sentidos e alma estão em estado de bem-estar, esse é dito saudável. Então repare na última parte: mente, sentidos e alma. O Ayurveda, ele não está apenas perguntando se você digere bem o que você come ou se você dorme bem. Ele está perguntando se você está em paz, se você tem um propósito, se a sua alma está sendo nutrida. Então, quando você internaliza esse mapa do ser humano, com todas essas camadas, com essa integração do corpo, da mente e da consciência, você começa a fazer perguntas que a medicina convencional raramente faz. Não apenas o que você tem, mas o que aconteceu? Quando essa pessoa parou de habitar o próprio corpo? Quando a mente se separou da sensação? Que história de vida está guardada nessa rigidez no quadril ou nessa tensão crônica nos ombros? Veja, um professor de yoga, quando entende os koshas, não está apenas ensinando posturas, ele está facilitando essa reconexão entre as camadas do ser, usando o corpo físico como uma porta de entrada para algo que é muito mais profundo. E da mesma forma, um terapeuta ayurvédico que entende essa mesma visão não está apenas prescrevendo ervas para o corpo físico, ele está perguntando como a mente está alimentando ou sabotando o processo de cura. Ele está investigando se o paciente tem um propósito que sustenta a vontade de se curar, de se sanar.
Então, essa visão integral, ela não é esotérica, é uma das contribuições mais profundas dessas tradições para o pensamento da saúde no mundo como um todo. E é cada vez mais o que a própria neurociência e a medicina psicossomática estão redescobrindo. Então, ao final dessa breve explicação, novamente eu te pergunto: agora, depois de tudo que você ouviu, quem é você? Até breve.